Bom, vamos. Hoje eu tenho uma palavra para vocês sobre oração. Quem é que ora aqui? A gente ora, né? Só que muitas vezes a gente pensa que a gente está orando certo, né? Eu tô falando de mim, tá? Em primeiro lugar. Que às vezes assim, ó, eu tô orando, só que eu tô orando, mas eu tô ansiosa, por exemplo. Aí eu tô orando pra Deus, Deus, eu quero, ai Deus, aquilo, e é uma coisa que eu quero. E eu tô só pedindo pra Deus, entendeu? Só que Deus, só que às vezes essa oração não tá chegando aí no teto. E daí eu penso, por que Deus não tá me ouvindo? Por que Deus não tá me ouvindo? E eu quero isso, Deus faz isso pra mim. Ai, eu tô orando e não tá acontecendo nada. Por quê? E eu queria que vocês abrissem ali em Daniel, no capítulo 9. Esqueci de abrir. Daniel. É depois de Ezequiel. Capítulo 9. A partir do 1. Daniel, ele é uma referência de oração, né? Para nós, assim, pela história dele, né? Que ele, aqui no livro dele, conta a partir de quando ele ainda estava, o povo de Israel ficou. Vou esperar vocês acharem. Eu posso ler aqui também, se vocês preferirem. Leia, amor. Assim, o Daniel, a história dele conta que ele ainda estava exilado, né? Porque todo o povo de Israel ficou como escravo da Babilônia 70 anos. E o Daniel era desse povo, do povo de Deus, né? O povo de Israel, que estava escravizado 70 anos. Só que muitas vezes está acontecendo coisas na nossa vida, a gente está passando, a minha família de anos e anos já está acontecendo tanta coisa ruim. Só que a gente não sabe por quê. Só que ele teve aqui no capítulo 9, eu vou ler aqui para vocês. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, esse é o novo rei que assumiu, tá? Como rei lá na Babilônia. Linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei, o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Ele estava, então o que quer dizer isso aqui? Ele disse que estava vendo no livro de Jeremias, ele estava lendo a palavra. E ele entendeu que desde quando o profeta Jeremias estava escrevendo aquilo, que ele profetizou que ia ter 70 anos, o povo encarcerado, né? O povo ia ser escravo da Babilônia. Então, ele entendeu que estava terminando aqueles 70 anos, né? Ele lendo a palavra, ele meditando na palavra. Então, assim, muitas vezes a gente quer uma resposta de oração, mas a gente não medita. A oração não é só eu falar, entendeu? Eu falar.
falar, tu pode falar com uma parede. E a parede, só tu tá falando ali vai ser uma coisa cansativa. Eu nunca vou ter prazer em conversar com uma parede, né? Então a mesma coisa com Deus, porque muitas vezes a gente não gosta de orar. Por que é tão difícil a gente orar muitas vezes? Tem vezes que a gente não consegue ir parar para meditar na palavra, né? Porque a oração, ela tem que ser um relacionamento, né? A gente tem que falar, mas a gente tem que ouvir, né? E a gente tem que meditar, né? Aqui ele conseguiu entender, né? Tá terminando o nosso exílio, ele meditou na palavra, entendeu aquilo ali, tá terminando o tempo que a gente estava prisioneiro, né? E ele, claro que ele ficou feliz, mas ao mesmo tempo, porque ele sabia que estava terminando. Só que o que acontece? Quando a gente tem uma comunhão com o Senhor nos revela o que tem no coração dele. O coração de Deus, ele tinha ficado, Deus não queria aquilo ali, mas ele fez, mas aconteceu aquilo ali porque ele fez, ele determinou que ia acontecer aquele mal, né? Por quê? Por causa do pecado, né? Então aqui Daniel diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas e jejum e pano de saco e cinza. Aquela época o pano de saco e a cinza era uma humilhação. Ele estava se humilhando diante de Deus, porque ele começou a lembrar as coisas que o profeta falava para o povo, que era a respeito do pecado do povo. Por isso que o povo teve que passar por tudo aquilo, né? Então ele diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes, aos nossos pais, como também todo o povo da terra. Ali no versículo 3 ele se humilha e ele, a partir do 5, ele está confessando os pecados. Ele está dizendo que fizeram não respeitar os mandamentos do Senhor, né? Mas ele fez isso? Não. Ele era um homem, era um servo de Deus. Ele, quando Daniel, para vocês terem uma ideia, quando ele conseguia, né, decifrar os sonhos, as visões, mas ele sempre dizia: não é eu, é por Deus que eu consigo, né? Pela misericórdia de Deus, é pelo poder é de Deus, não é de mim. E ele foi lançado um decreto que era para adorarem o rei, né? Que tinha uma estátua do rei, não podiam adorar mais nenhum outro Deus, senão, né? Então, e ele não obedeceu, ele disse: não, pode acontecer, fazerem o que quiserem comigo, eu vou continuar orando 3 vezes o dia ao meu Deus, né? Ele disse: se for para mim morrer, eu vou morrer, mas eu vou continuar adorando meu Deus, eu vou ser fiel a Deus. Ele sempre foi fiel, e ele foi lançado até na cova dos leões, né? Deus guardou ele, né? Deus honrou ele. Mas aqui ele está se humilhando perante Deus pelos pecados dos outros, né? Porque muitas vezes também a gente só quer buscar para nós e a gente não sabe. E às vezes, muitas vezes, a gente está passando coisas por causa dos nossos antepassados, por causa de muito pecado, né? E aquilo vai de geração em geração. E ele se deu conta disso, que era por causa do pecado. E ali ele começou a orar e confessar todos aqueles pecados, né? Se derramar diante do Senhor e pedir perdão pelo pecado do povo, né? Pelo pecado das gerações passadas, que fizeram com que Deus se irasse
e levasse o povo ao exílio, né? Permitisse, né? Porque não foi o inimigo, a Babilônia, que era mais forte, porque Deus é mais forte, entendeu? Não era por causa do inimigo, é porque Deus usou o inimigo e permitiu, Deus permitiu aquilo ali, porque o povo estava muito desobediente, não tinha outra maneira. Então, e ali, ele confessa os pecados até o 7 ali. E agora, depois do 7, ali no 8, o Senhor a nós pertence, a ti, no 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Então aqui ele diz que a Deus pertence a justiça, a nós, ele se incluiu ali, pertence a vergonha, né? E talvez ele quis dizer a vergonha dos pecados, mas também um arrependimento, né? Porque é isso que ele estava passando naquele momento. Ele começou a sentir muita tristeza, porque eu acho que quando a gente se converte mesmo, se a gente lembra do nosso passado, de tudo que a gente fazia, a gente tem uma tristeza, né? O Espírito Santo coloca aquela tristeza, mas não para nos entristecer, para nos lembrar que aquilo era muito ruim, para nos lembrar que aquilo não agradava a Deus, né? E para a gente não querer voltar. É uma tristeza do pecado que a gente cometeu. Ali, agora vamos pular ali um pouquinho para o versículo 18. Ali, ele reconhece, né? Ele pede assim, ó, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para nós, a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face e nossas justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Tem outras que estão não por nós, né, por nós merecer, não pela justiça, não por nós merecer, mas pela tua grande misericórdia, né? No 19 agora, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então aqui ele reconhece que não porque o povo mereça, né? Ele está pedindo para Deus, não sei se vocês estão conseguindo entender. Ele está clamando para Deus aqui, não porque, eu vou simplificar, né, nas palavras de hoje, não porque esse povo mereça Deus. Por exemplo, ajuda Gravataí, abençoa o Brasil, não porque esse povo mereça, mas porque pelo teu nome, né? Tem pessoas orando, o Brasil agora está levantando uma bandeira com o teu nome. Então, para não envergonhar o teu nome, por amor a ti, né? E tô dando um exemplo, tá, gente? Não tô falando de política, pelo amor de Deus. Longe de mim, porque, né? Eu tô dizendo assim, a nossa nação, né? E aqui era o povo de Israel, né? Era um povo, né? Que ele estava clamando. Então, ele entrou numa brecha por causa do povo, né, para orar. Mas isso ele só conseguiu porque ele tinha essa comunhão com o Senhor. Ao invés de ele só falar com Deus, ele tinha um relacionamento, ele não pedia só, né?
quando ele passou por várias provações aqui, né? Na palavra, no livro dele, se um dia vocês puderem ler, é muito legal. E ele, assim, Deus, ele se revelava para ele de uma forma tão linda, né? Porque ele revelava as coisas, o significado dos sonhos dos outros para ele. E nisso ele era um homem muito sábio. Ele tinha uma sabedoria que vinha de Deus para ele interpretar esses sonhos para ele. E assim ele foi crescendo, né? Os reis chamavam ele e davam oportunidades para ele. E até ele estava aqui como presidente, tipo assim, o rei dividiu em 3, supomos assim que seja estados, né, lá na Babilônia, e ele estava como presidente de um daqueles ali, né, é o que fala na palavra, que ele estava ali governando um daqueles ali, ele estava grande, mas não por ele, porque a sabedoria tudo vinha de Deus, e ele reconhecia isso. E então, isso aqui, por que eu trouxe essa palavra aqui hoje? Porque a gente aqui, nós somos mães que oram, né? E muitas vezes a gente ora e parece que não estão entendendo nossa oração, né? Então a gente tem que ver, eu sou uma pessoa que eu me questiono muito assim, o que eu estou fazendo de errado? Né? E às vezes eu tento, né, perguntar pro Senhor, o que tu queres, né, que a gente faça? Como é que eu tenho que fazer para te agradar? Porque não adianta eu fazer uma coisa que eu goste e que seja bonito para os outros, mas que para ti não é nada. Não adianta, porque é só tu que pode todas as coisas. Eu não posso nada, né? Não tem ninguém que possa como Deus. Então a gente tem que saber o que ele quer, o que ele espera de nós. E eu acho que o Daniel é um exemplo, porque o que ele fazia? Ele não chegava para Deus só pedir as coisas para ele. Ai Deus, olha, que o meu filho arrume um emprego, que ele trabalhe, que ele pare de me incomodar, tá? Porque eu tenho que resolver cuidar da minha vida. Eu tenho que fazer as coisas da igreja, eu tenho que fazer o meu ministério. Não. O que adianta tu orar isso? Tu acha que Deus vai ouvir uma oração dessa? Eu quero que meu marido se converta de uma vez. Porque, não, eu tô cansada disso. Ele vai na igreja, mas ouve, mas parece que entra por um ouvido e sai por outro. Ele tem que se converter para mim ter paz de uma vez, para ele saber que ele tá orando também dentro de casa. Não é só eu que oro. Não. Deus, ele quer que tu primeiro ouça ele. Tenta ouvir Deus. Tenta parar um pouquinho na frente de Deus. Pode falar, claro que tu pode orar e pedir as coisas para ti, né? Deus diz na palavra dele, pedir e esmozar, né? A gente tem que pedir também, mas assim, não, vamos tentar assim, essa última semana andava muito ansiosa e muitas vezes eu pensava assim, parece que eu não tô conseguindo entrar na presença de Deus, eu tô ali orando, mas parece que não tá acontecendo nada, que eu tô sozinha, e eu acho que é verdade mesmo. Porque o meu coração não estava ali derramado, esperando ouvir Deus. Eu queria só pedir que acontecesse aquilo rápido. E rápido também. Tipo micro-ondas, bota ali, deu, tá pronto. Então, mas não é isso que Deus espera de mim. Porque Deus, ele tem muito mais para mim. Assim como ele tinha para Daniel, que Daniel tinha visões, tinha revelações, ele surpreendia todo mundo com tudo, com toda aquela sabedoria. E então ele tem às vezes mais coisas para nós, mas o que a gente quer? Ir lá e pedir, e virar as costas, levantar e sair. E deu, né? E eu quero só uma pergunta aqui para vocês meditarem, tá? Como eu estou orando? Né? Pra gente se fazer essa pergunta. A gente está conseguindo parar na presença de Deus e ter prazer na presença de Deus? No momento que a gente vai orar, a gente está conseguindo chegar ali e ter prazer e se deleitar na presença do Senhor e meditar, ler a palavra e começar a pensar naquilo ali. O que Deus quer dizer com isso?
Porque às vezes tem coisas que a gente não entende, né? E daí a gente quer ler. Vou ler toda a Bíblia bem rapidinho. Mas muitas vezes a gente não para um versículo ali que Deus quer falar com a gente. Deus, ele quer se revelar através daquilo ali. De um versículo, às vezes, que tu para ler e fica pensando, Deus, o que tu quer falar com isso? Né? E às vezes Deus tem muita coisa para falar. Só que às vezes a gente não quer ouvir. Então essa é a pergunta para hoje. Como eu estou orando?